Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula é muito importante, é uma aula relacionada ao SPDA, continuidade elétrica das armaduras de um SPDA estrutural. Será apresentado para vocês como é realizado as medições de continuidade e a importância dessas medições no contexto do SPDA. Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Vamos à aula A26, a aula A287. Essa aula, pessoal, mais uma vez, é uma aula sobre SPDA, ou seja, SPDA com uso das fundações e sua continuidade elétrica. Pessoal, eu vou frisar, já frisei em algumas outras aulas, sobre a questão de utilizar uma edificação já construída como descidas do SPDA, ou seja, as armaduras como descida do SPDA. Isso é possível? Sim, desde que a gente siga algumas recomendações da própria NBR 5419 de 2015. Então, essa aula foca mostrar para vocês e para que vocês tenham um entendimento dessa tal continuidade elétrica e a importância dela, né? Então, o SPDA nada mais nada menos que um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Quando eu falo em usar o SPDA, né? Ou seja, usar as fundações como SPDA, significa que as ferragens passarão a ser as descidas, ou seja, o ponto onde será escoado a corrente da descarga atmosférica. Bom, o que é continuidade elétrica? Continuidade elétrica de um sistema é a sua capacidade de conduzir a corrente elétrica. Então, continuidade é a capacidade que a armadura da ferragem ou do próprio R-bar, quando a edificação é nova e você prevê a utilização do R-bar preso às ferragens, né? Então, a continuidade é a capacidade que as armaduras do concreto, a ferragem, têm de conduzir a corrente elétrica. Cada sistema ele caracteriza por uma resistência. Se a resistência for igual a zero, nós temos um condutor perfeito, né, pessoal? Se a resistência é zero, o condutor é perfeito. Se a resistência é infinita, nós temos um isolante perfeito. No caso de SPDA, fazendo uso das armaduras de uma edificação já existente ou de uma edificação nova, onde você vai fazer uso do R-bar, quanto menor a resistência de um sistema, melhor vai ser a continuidade elétrica, que é a capacidade que a minha armadura tem de conduzir, de escoar a corrente elétrica da descarga atmosférica. Bom, a continuidade elétrica das armaduras de uma edificação, ela deve ser determinada, pessoal, medindo-se com um instrumento adequado. O instrumento adequado é o miliohmímetro, onde ele injeta uma corrente no topo de um pilar, né? E na base do pilar, você conecta o equipamento onde ele vai medir ali a queda de tensão e ele registra a corrente, faz a divisão e ele vai calcular qual é a continuidade elétrica, qual é a resistência daquela estrutura. E esse instrumento, conforme a norma 5419 em seu anexo F de 2015, é importante que esse instrumento seja um miliohmímetro. Todos os pilares, né, devem ser conectados ao sistema de captação, né? E todos os pilares, na verdade, todos os pilares que serão conectados, aqueles que serão conectados ao sistema de captação, eles devem ser individualmente verificado a continuidade elétrica entre eles. Bom,
E o que seria essa continuidade? Como medir essa continuidade? Você deve fazer medições cruzadas, ou seja, parte superior de um pilar contra a parte inferior de um outro pilar. Isso vai permitir a verificação das interligações entre pilares, porque eu preciso ter essa interligação entre pilares. Então, eu meço no topo de um pilar com a base de outro pilar. Aí eu meço a interligação entre pilares. Medições somente na parte superior são necessárias para a verificação da continuidade de baldrames e trechos da fundação. Não é? É muito importante, né? Na parte superior. Medições em trechos intermediários dos pilares são necessárias para a verificação de eventuais pontos de descontinuidade da armadura. A continuidade do pilar e entre pilares, a 5419, ela recomenda no máximo 1 ohms, ou seja, não pode ser superior a 1 ohms. Outro ponto importante, as conexões entre barras verticais, elas devem ser soldadas na armadura, né? Elas devem ser soldadas ou unidas com grampo ou arame recozido, cintas, grampos, trespassada com sobreposição de no mínimo 20 vezes o diâmetro daquela ferragem. Então, isso é importante por quê? Para que se consiga ter uma boa continuidade elétrica para que a corrente da descarga atmosférica possa fluir na edificação. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês, através de uma pequena maquete, como seria essa medição de continuidade. Veja agora essa medição de continuidade na nossa... Pessoal, eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos a medição da continuidade elétrica das armaduras. Vocês podem observar, eu fiz uma construção de uma pequena maquete em que representa as armaduras de uma edificação. Vocês podem observar aqui que eu tenho o pilar subindo, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 pilares representando. Essa ferragem mais clara aqui dentro, a gente chama de R-bar. Isso quando a edificação é nova e o SPDA é previsto nas fundações. Quando a edificação é uma edificação antiga, né, você pode utilizar a própria ferragem como descida do SPDA. O foco aqui é mostrar para vocês como que é o procedimento para a medição da continuidade. É um procedimento muito importante. Nós temos que medir a continuidade entre pilares, né, no pilar, né, então tem que quebrar. Vamos imaginar uma edificação antiga. Você vai quebrar o pilar na base até descobrir essa ferragem, vai fazer um polimento nela, então você quebra o pilar na base e você vem lá em cima no topo, você quebra o pilar aqui também. Feito isso, né, com boa continuidade aqui em cima, bem lixadinho, você vai injetar aqui com um miliomímetro, né, vai injetar uma corrente no topo do pilar e aqui na base do pilar o miliomímetro vai estar conectado. E ele vai registrar a continuidade elétrica desse pilar. E sabemos, pela 5419, que essa continuidade ela não pode ser superior a 1 ohms, no máximo igual a 1 ohms. Então, fazemos o primeiro ensaio, que é a medição da continuidade no pilar, aqui no pilar, e depois a gente quebra a base de todos os 4 pilares, no meu exemplo aqui, na minha maquete. Eu vou fazer a quebra do pilar embaixo, nos quatro cantos, e na parte superior também. Depois eu vou medir a continuidade entre aqui, a base desse pilar, aqui em cima, né, na verdade, o topo do pilar, com
um segundo pilar, que é esse pilar aqui, olha, na sua base. E aí eu vejo se existe continuidade, ou seja, se as vigas baldrame estão dando continuidade elétrica. Então, eu vou injetar a corrente aqui e vou pegar a corrente aqui embaixo no pilar, nessa ferragem aqui. Esse ensaio é o ensaio de continuidade elétrica, ele é obrigatório, não é? Quando se inicia uma obra, ao término dela, você faz os ensaios de continuidade, ou quando você tem já uma estrutura de uma edificação já construída e você quer avaliar se os pilares podem ser utilizados como descida no seu SPDA. Então, tem que se fazer isso em todos os pilares. Mede no pilar, como eu mostrei, no topo para a base do pilar e entre pilares. Dessa forma, nós temos que obter sempre uma resistência menor do que 1 ohms. Ao término de tudo, verificado toda a continuidade, é feito um teste final. Esse teste final, pessoal, ele vai lá dentro da edificação, vai ter o barramento de equipotencialização, onde ele vai conectar em todo o sistema de aterramento da fundação. Aí vai se injetar uma corrente lá no sistema de aterramento, né? Ou no topo aqui da edificação, na verdade, no mastro lá, onde está toda a edificação construída, no mastro Franklin, injeta uma corrente aqui e eu vou pegar essa corrente no barramento de equipotencialização. Esse resultado de teste tem que ter uma resistência final menor ou igual a 0,2 ohms. Então, pessoal, só para vocês terem uma noção da importância da continuidade, é possível, com uma edificação já construída, você utilizar ela como a ferragem como SPDA estrutural, desde que todas as continuidades existam e estejam em conformidade com a 5419, seu anexo F. Então, pessoal, vocês viram aí nossa pequena maquete, né? Uma maquete construída aí para vocês terem uma visão melhor dessas medições de continuidade. Agora tem um desenho, né, para vocês entenderem o que foi dito na maquete. O instrumento, que é um miliomímetro, um dos testes é você quebrar o pilar em cima, né? Quando a edificação já é construída, né? E não foi previsto o SPDA estrutural, quebra-se o pilar no topo e quebra-se o pilar na base. C1 e P1 vai injetar o quê? Uma corrente no topo do pilar e aqui embaixo, na base do pilar, né? Você vai medir essa corrente, né? E medir entre P1 e P2 a tensão. Divide essa tensão por essa corrente, né? Você vai obter a resistência desse pilar aqui. Como eu mostrei na maquete, tem que quebrar o pilar. Por exemplo, tem esse pilar aqui, ó. Eu quebro ele em cima e quebro ele embaixo, quando eu quero verificar se a edificação pode ser utilizada o SPDA estrutural. Então, quebra, por exemplo, esse pilar. Eu posso fazer uma medição desse pilar no topo com a base desse. Aí eu vou verificar se os pilares estão interligados. Eu tenho que fazer essas verificações. A verificação final é quando a gente tem já a edificação construída, onde tem-se o barramento de equipotencialização, que na aula A286 eu mostrei para vocês. Esse barramento de equipotencialização nós vamos medir, né? Injetar a corrente aqui no mastro, suponhamos que eu tenho um mastro aqui, eu vou mudar aqui para o mastro e embaixo no BEP eu vou registrar com o instrumento o valor da resistência. Essa resistência, nesse trecho, que é a resistência do ponto mais alto até a base do aterramento, ela não pode ser superior a 0,2 ohms, ou seja, ela tem que ser no máximo 0,2 ohms. Pessoal, ainda reforçando um pouquinho, quando a gente faz essas medições de continuidade e eu comento sobre os baldrames,
Os baldrames, eles são vigas, né, que ficam normalmente um pouco abaixo do nível do solo, como vocês estão vendo aqui, né? Nos baldrames, amarram-se entre si o topo das estacas ou brocas, né, com as armações de ancoragem, as bases dos pilares, que vocês estão vendo aqui, os pilares onde estão nascendo. A viga baldrame, na verdade, ela pode ser considerada como a própria fundação. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando nós medimos a continuidade, vocês podem observar que tem um pilar aqui. Está nascendo um pilar aqui e outro pilar aqui, ok? Então, quando a gente mede a continuidade do topo para a base desse pilar, nós estamos verificando se essa viga baldrame está interligando os pilares, ou seja, se todos os pilares estão interligados entre si. Então, isso é muito importante, essa continuidade, porque a norma pede que essa continuidade elétrica tem que ser o valor, no máximo, 1 ohms. Bom, aqui ainda mostrando o baldrame, né? Vocês podem ver a ferragem, a amarração, aquela amarração que eu comentei com vocês, 20 vezes o diâmetro, né? Olha, trespassando 20 vezes o diâmetro, né? E aí, quando a gente mede a continuidade desse pilar, na base desse pilar, com o topo de outro pilar que esteja por aqui, por exemplo, nós estamos verificando essa continuidade, ou seja, se os pilares estão interligados entre eles. Bom, e o pilar? E a continuidade dos pilares? Por exemplo, essa edificação aqui, um exemplo, ela não foi prevista utilizar o SPDA estrutural. Aí vamos admitir que um belo dia nós vamos usar essa estrutura queremos usar, na verdade, essa estrutura como SPDA estrutural. O que tem que ser feito? Tem que quebrar o pilar aqui, pessoal, no topo, na base desse pilar, de todos eles aqui, olha, conforme a 5419, né? E aí, o que eu faço? Medições entre os pilares, eu vou medir daqui para cá, depois eu venho meço daqui para cá, depois eu venho meço daqui para cá, meço daqui para cá, né? Meço dessa base para essa base, dessa aqui para essa. Então, eu faço medições cruzadas no intuito de observar que existe uma continuidade elétrica cuja resistência tem que ser no máximo 1 ohms. Então, pessoal, essa aula ela teve como foco mostrar para vocês a importância da continuidade elétrica. Não significa que qualquer edificação eu posso botar SPDA estrutural, não. Porque eu tenho que fazer essas medições. Se as medições não derem continuidade adequada, não se pode implementar a armadura dessa edificação como SPDA estrutural. Pessoal, então fiquem aí ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica. Para a construção dessa aula foi utilizado a NBR 5419 de 2015.